Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre 7 erros cometidos pelo cuidador de idosos. Todos sabemos que ao chegar na terceira idade, existe uma série de cuidados que precisamos ter para manter a saúde e bem-estar do idoso. Embora muitos idosos façam questão de manter sua independência, eles precisam de atenção e cuidados reforçados. Então confira agora os 7 erros que o cuidador de idosos não pode cometer ao cuidar de um idoso. Primeiro, medicar o idoso sem orientação médica. O cuidador, em hipótese alguma, ele pode medicar o idoso sem orientação ou sem prescrição médica. A função do cuidador é apenas administrar medicamentos e certificar-se que o idoso ele esteja utilizando o medicamento de forma correta. Então não cabe ao cuidador diagnosticar, prescrever e nem indicar nenhuma medicação. Se o idoso estiver com algum sintoma incomum, o cuidador ele deve apenas comunicar à família ou levar esse idoso que está sendo cuidado ao médico. Segundo erro é realizar procedimentos específicos da enfermagem. O cuidador ele tem um conhecimento básico de saúde, mas dependendo do grau de complexidade do idoso, somente um profissional da área de enfermagem pode desempenhar determinadas funções. Então, aplicação de medicações injetáveis, vacinas, cuidados com feridas extensas, trocas de curativos com lesões profundas, entre outros, né? Então, o cuidador ele deve restringir os seus cuidados a cuidados permitidos pela sua profissão. Caso seja necessário algum cuidado mais complexo, ele deve avisar a família que ele não é capacitado para tais funções e encaminhar esse idoso ao profissional de saúde adequado. O terceiro erro muito comum é utilizar o celular no horário de trabalho. O cuidado com o idoso é um cuidado que requer muita atenção. Então, o uso excessivo de celular no período de trabalho, além de ser antiético, ele pode representar perigo para o idoso, uma vez que quando o profissional usa o celular, acaba tirando a atenção daquele cuidado que ele tem que realizar com o idoso, deixando assim o idoso suscetível a sofrer algum tipo de acidente, como cair, se engasgar, comer algum alimento impróprio, passar mal, esquecer um horário de um medicamento. Então é bem importante que o profissional ele não fique ali se distraindo com o celular. A atenção desse profissional ela deve ser exclusiva para o idoso e com isso só utilizar o celular em caso de urgências. Outro erro bastante comum é dormir no horário de trabalho. É importante sempre que o cuidador tenha em mente que apesar dele trabalhar no domicílio da pessoa idosa, esse ambiente é o seu local de trabalho. Então, mesmo que o idoso esteja dormindo, o ideal é que o cuidador não deve dormir também nesse horário que o idoso dorme. No período em que o idoso estiver dormindo, o cuidador ele deve organizar o quarto do idoso, verificar se está tudo ok com as roupas, preparar alimentação, enfim, aproveitar esse momento que ele não precisa ficar em vigília com o idoso para fazer outras atividades que são relacionadas ao cuidado que é prestado a esse idoso. Mais um item da nossa lista de 7 coisas que o cuidador não deve fazer é deixar o idoso sozinho. O idoso, em momento algum, deve ficar sozinho. É muito importante que o cuidador deve sempre acompanhá-lo em todas as suas atividades diárias. Durante a alimentação, se o idoso conseguir se alimentar sozinho, o cuidador deve acompanhá-lo para evitar qualquer imprevisto, como se engasgar, por exemplo. Também ele deve garantir que o alimento esteja sempre na temperatura ideal para evitar que ele queime. Então, durante o banho, por exemplo, da mesma forma, mesmo que o idoso tenha o costume de tomar banho sozinho, é necessário que o cuidador esteja sempre por perto caso aconteça algum acidente ou precise de alguma coisa. E assim, deve ser em todas as atividades que esse profissional tem no cuidado diário ali com o idoso, para que ele sempre direcione e evite qualquer tipo de problema ou acidente. O penúltimo item aqui da nossa lista é tratar o idoso como incapaz. Ele é um indivíduo como qualquer outro, com condições cognitivas para se informar e para decidir sobre o que é melhor para si. Na maioria dos casos isso vai ser aplicado. Mesmo aquele idoso que tem alguma demência, a postura do cuidador deve ser sempre deixar bem claro para ele tudo que for fazer, tratando sempre com devido respeito e não infantilizando nenhuma situações também. E o último item, para finalizarmos nossa lista, é falar mal do idoso, família ou colega de trabalho. O cuidador, ele deve sempre prezar pelo bom relacionamento dentro do ambiente de trabalho. Então, evitar fofocas e problemas com outros colegas que trabalham no mesmo ambiente é o ideal.
ele tem que manter o respeito e manter um bom relacionamento com a família. Jamais falar mal de um familiar para o outro ou do idoso para algum familiar também. O ideal é manter-se sempre neutro, evitar ao máximo dar opinião e se envolver em qualquer problema familiar. Se tiver mais de um profissional trabalhando na casa, deixe bem claro junto à família seus horários e suas atividades, para que não haja nenhum problema de relacionamento. Então é isso, pessoal. Esses são os 7 erros que um cuidador de idosos não pode cometer de forma alguma no exercício de sua profissão. Espero que vocês tenham gostado das dicas e se você gostou, deixe aqui o seu like, se tiver alguma dúvida também deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Toda semana teremos novidades aqui para você.